Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Ansiosa Solicitude pela Vida aos Lírios do Campo, com a palestrante Emília Rezende, ocorrida no dia 5 de dezembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Então, nesse instante, a imagem de Jesus, a imagem serena de Jesus, e com ele caminhemos por uns instantes sobre as nossas orientações, sobre a nossa vida, sobre o dia de hoje, rogando a Jesus que nos inspire serenidade, confiança, que nos inspire também a certeza de que todas as dificuldades são concurso para a nossa elevação moral e espiritual. Busquemos ainda Jesus presente nos lares em sofrimento no dia de hoje, onde o fogão não se acendeu pela falta do alimento, onde a esperança não te deixou muitos acamados, sem vontade de levantar para caminhar no dia a dia. Busquemos também Jesus e o levemos até os hospitais, onde nossos irmãos jazem enfermidades do corpo e muitas vezes enfermidades maiores na alma. Que nesta oportunidade desse reencontro em que Jesus estará presente, possamos ser inspirados a uma palavra, qualquer que seja ela, que possa nos motivar a partir de amanhã, quando levantarmos para uma nova empreitada, a oportunidade de melhorar, de caminhar com alegria e com desejo de renovação íntima. Que a sua bondade infinita, Jesus, esteja conosco. A proposta da noite de hoje é uma reflexão sobre a temática da ansiedade, mas sobre a perspectiva de Jesus. Ansiosa solicitude pela vida, olhai os lírios do campo. Então, nós buscamos para desenvolver essa temática, além das obras básicas, nós buscamos aí também o concurso de Emmanuel, na literatura de Emmanuel e na literatura também de Joana de Ângeles. Então, a gente começa com Emmanuel dizendo assim, olhai os lírios. Essa passagem de Jesus, Emmanuel nos convida a pensar que ela fala a respeito não de um convite à ociosidade, porque muitas vezes nós buscamos, por intolerância à ciência acadêmica materialista, busca por intolerância deturpar as informações que Jesus nos traz. E aqui ele coloca que nós temos basicamente a colocação de que não é por intolerância, não é por ociosidade. E Emmanuel fala de inquietações improdutivas. Então, quando Jesus falou lá, olhai os lírios do campo, a cada dia basta o seu mal, ansiosa solicitude pela vida, Emmanuel nos diz que Jesus está falando das inquietações improdutivas. E nessas inquietações improdutivas, nós as cultivamos muito no nosso dia a dia. Hoje, talvez, nós todos tivemos oportunidade de alimentar algumas dessas inquietações improdutivas na nossa vida. E Joana de Ângeles, lá em Momentos de Meditação, ela diz assim, inquietações improdutivas podem também ser entendidas como necessidades artificiais. Então, Emmanuel fala que Jesus não está convidando a ociosidade, mas para a gente observar se não estamos com inquietações improdutivas, que são aquelas inquietações que a gente constrói com base, muitas vezes, em caprichos. E Joana de Ângeles nos convida a entender que essas inquietações improdutivas são necessidades artificiais que nós criamos para a nossa vida. Então ela fala assim, olha, onde situes os teus interesses,
em torno dele circularão as tuas necessidades. Aqui nós sabemos que nós temos necessidade de trabalhar, toda ocupação útil é trabalho. Nós temos essa necessidade de trabalhar para a manutenção da nossa vida. Mas ela não está falando especificamente dessa necessidade do trabalho que gera sustento, que gera progresso, que gera pesquisa, que gera descobertas, que gera vacina. Ela não está falando disso, ela está dizendo que alguns interesses nossos que nós construímos são artificiais. Ela diz também assim: o que mais desejas e pensas corporifica-se e passa a dominar-te interiormente. Então, essa perspectiva do olhar os lírios do campo, ela é uma perspectiva da gente perceber: temos inquietações improdutivas? Será que o lírio tem essa inquietação improdutiva, se a gente pudesse falar de forma figurada? E também, temos necessidades artificiais? E possuidores de inquietações produtivas e necessidades artificiais, temos consciência disso? Temos esse discernimento? Então ele fala assim, ela fala em momentos de meditação, Joana diz, onde tenhas o pensamento, ali porás a emoção. E essa emoção, existe um livro, uma mensagem chamada Pântano das Emoções. Como nós ainda vivemos num sobe e desce de temperamento, de humor, de aspirações, às vezes mais elevadas, às vezes medianas, às vezes a gente não quer nem confessar. Então, as nossas emoções, elas são necessidade que a gente perceba essas emoções. Porque todas as atitudes que a gente toma na vida, baseado na emoção destrambelhada, na emoção desgovernada, geralmente nós vamos acarretar consequências não artificiais, mas consequências reais que nós vamos ter que reorganizar o percurso da vida. Então, olhar os lírios do campo significa dizer, eles não nutrem inquietações improdutivas e nem criam necessidades artificiais. E aí, continuando ainda, Emmanuel fala assim, qual é a relação de causa e consequência? Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre os lírios e essa ansiosa solicitude pela vida? E a resposta de Emmanuel é muito clara. Ele diz assim, que os lírios, como Jesus professa lá no sermão, demonstram uma confiança no futuro. E aí Emmanuel vai explicar como é que é essa confiança. Então já mexe com a gente. Essa inquietação nossa, essa ansiosa solicitude, tem a ver cada vez mais com a nossa confiança maior ou menor no futuro. Porque nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos mostra com toda certeza que o presente é a vida real e o futuro é a vida que nós estamos construindo agora. E o passado é aquela necessidade de olhar, perceber e caminhar em frente com as reparações necessárias. Então, em Aulas da Vida, Emmanuel diz assim, qual a relação dos lírios com a ansiedade? Confiança no futuro. Os lírios se esforçam com paciência, desde a germinação, crescendo rumo à luz, dia após dia, sem duvidar do que irão encontrar fora do claustro da terra. Então, essa imagem é muito bonita do lírio. Eu ouvi outro dia uma mensagem que falava assim, por que Jesus usou essa expressão do lírio? Que não é ociosidade, porque o lírio trabalha. Desde que ele é jogado para germinar, ele começa um trabalho. Ele trabalha com paciência, vencendo as dificuldades do claustro da terra. Ele trabalha com paciência, ele nos ajuda a identificar o que ele deseja, que é encontrar o sol na sua vida. Então, o lírio, ele tem essa concepção de que ele não duvida que caminhando, que crescendo,
que, desenvolvendo, ele vai romper a terra e vai encontrar o sol e as condições de viver. Então, lírio não é sinônimo de braço cruzado, de ociosidade, não. O lírio é sinônimo de trabalho paciente, sem duvidar que irá encontrar fora do claustro da terra. E Emmanuel diz assim, se o lírio, na concepção de Jesus, tem essa percepção, quanto mais as criaturas que pensam e raciocinam, para elas está reservado mais responsabilidade e mais expectativas por discernimento. Então, Emmanuel leva para a gente já uma outra colocação. Olha, o lírio, a diferença do lírio e os ansiosos é que o lírio, na concepção de Jesus, demonstra uma confiança no futuro. E Emmanuel diz assim, que se o lírio rudimentar demonstra essa certeza, porque ele só tem a ele uma certeza, que é romper o claustro e ir em direção ao sol. Ele tem essa certeza. Ele não fala assim, será que eu vou abortar esse crescimento aqui, porque o sol não vai estar lá, pode ser isso, pode ser aquilo. Além do mais, o lírio não faz exigência, porque, segundo a concepção, e mesmo Emmanuel fala, ele cresce no charco, ele cresce no lodo. E ele simplesmente cumpre a missão dele, que é pacienciosamente perfumar. Então, o Emmanuel diz assim, ele aí traz a essa percepção um conceito muito interessante. Para as criaturas que pensam e raciocinam, nós, estão reservadas mais responsabilidades do que os lírios e mais expectativa por discernimento. Então, Emmanuel traz a palavra discernimento. O lírio pode não ter esse discernimento, ou é um discernimento ainda rudimentar, já que está nas cadeias mais iniciais da evolução espiritual. Mas o ser humano tem o discernimento porque já tem a capacidade de raciocinar e de pensar. Continuando isso, então, vamos fazer uma reflexão aqui. A palavra do lírio é: eu confio que o sol vai estar lá e eu vou cumprir minha tarefa. Emmanuel diz que a nós que pensamos e raciocinamos, diante dessas incertezas da vida, nós temos uma perspectiva de mais responsabilidade, que é discernimento, que é a capacidade de pensar, analisar, julgar e tomar uma posição. Mas uma passagem lá do céu ao inferno, vamos fazer essa seguinte abstração aqui conosco. Acho que todos nós conhecemos o porvir e o nada. E essa percepção indica o que é o discernimento. É uma palavra muito importante para nós espíritas, para nós que acreditamos na doutrina dos espíritos, na imortalidade da alma, na preexistência do espírito antes da atual reencarnação. Então, lá está no Céu e Inferno, capítulo 1, item 3. O item é o subitem do tema o porvir e o nada. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado. Que nem um só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nem um só traço. Então é dada essa colocação lá. Daqui 8 dias, a humanidade vai estar exterminada. E aí, Emmanuel continua Kardec continua na sua reflexão. Que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Então chega aqui no Brasil, no mundo, e fala: 8 dias a humanidade está exterminada. E Kardec segue essa reflexão. Que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Nessa colocação, a gente retoma a confiança do lírio no futuro, porque ela é justamente para colocar que aqueles que acreditam no futuro têm, entre aspas, a obrigação de reagir de uma forma diferente de quem nada acredita. E Kardec ainda continua assim: que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante?
submeter-se a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Se a gente fizer o paralelo com o lírio que rompe, olha, ele mostra aí uma certa docilidade, porque ele está também colocado na lei da natureza, na lei inderrocável de caminhar para alguma realização. Então, o que fará você? O que farei eu? O que faremos nós, a humanidade? Se ela souber que em 8 dias tudo está acabado. Dessas perguntas que Kardec faz, ele faz assim: trabalhará pela causa do seu progresso e da sua instrução? Se ele não acreditar em nada, em futuro, que o sol vai estar lá, e esse sol é a imortalidade, é Deus, ele vai trabalhar pela causa do seu futuro? Ele vai se entregar ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes? Vai se submeter a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Então, olhar os lírios do campo, diante de uma situação dessa, nos convida à confiança no futuro, à certeza do futuro e à certeza de que o nada, por mais estranho, paradoxal que seja falar, o nada não existe. Então, o que faremos nós diante dessa questão? Olhai os lírios do campo, essa ansiosa solicitude. Diante disso, Joana de Ângelis, nessa passagem, ela nos convida, quando faz um estudo sobre os lírios do campo, ela diz que o Espiritismo é a doutrina do discernimento. Doutrina do discernimento. E aí a gente pergunta, o que é discernimento? É decidir, dividir, separar. Então, a doutrina do discernimento é escolher o certo, ter critério ou juízo para distinguir um raciocínio do outro. Então, a gente pode dizer assim, que a Joana de Ângelis fala, discernimento é a faculdade de escolher o certo, ter critério ou juízo, ou o efeito de se distinguir com raciocínio sobre as coisas. Então, se nós, da doutrina espírita, temos um rol de conteúdo, nós temos, muito mais que os lírios, capacidade de discernir sobre a confiança no futuro. E lá em Viver e Amar, Joana de Ângelis diz assim: conhecer ou discernir o que é de acordo com as leis de Deus daquilo que lhe é contrário representa uma grande conquista. Discernir o bem do mal. Então, quando nós pensamos em olhar os lírios do campo, nós começamos a tecer essas colocações. Perturbações improdutivas, inquietações improdutivas, necessidades artificiais, depois analisando que o lírio trabalha, ele não é ocioso, ele trabalha rumo, caminhando em direção à luz, ao sol, a brotar. Então ele tem a confiança, né? Emmanuel fala na confiança no futuro, e que essa confiança no futuro lhe dá discernimento. E esse discernimento nos ajudaria, a nós espíritas que acreditamos na mortalidade da alma, que no caso daquele relatado em Céu e Inferno, de 8 dias para o fim da humanidade, nós certamente trabalharíamos pelo nosso progresso. Esse seria o convite, trabalhar pelo nosso progresso moral enquanto estamos a caminho. E Joana de Ângelis diz que discernimento, onde ela diz que a doutrina espírita é a doutrina do discernimento, é saber dividir o que é o bem e o que é o mal. E ainda diante dessa doutrina do discernimento, ela nos convida a pensar que quando nós vemos a lição do lírio na confiança na vida, ela fala que essa doutrina nos põe 3 questões ou 3 consequências muito importantes. A doutrina espírita nos põe para a nossa vida, para nos auxiliar no discernimento, como agir
diante das aflições, das perturbações reais, das necessidades da vida. Então ela fala assim que essas 3 consequências do espiritismo ou da doutrina do discernimento é a fé raciocinada, a resignação nas vicissitudes da vida pela fé no futuro e a necessidade da reforma íntima. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 3. Quando a gente fala em fé raciocinada, todos nós sabemos a fé que encara a verdade face a face. Mas a gente pode trazer para nós que a fé raciocinada é que se apoia nos fatos da lógica e dialoga, buscando compreender os fatos da vida. Então, a fé raciocinada não é uma fé dogmática, é uma fé que dialoga, é uma fé que conversa, é a fé que sabe os porquês, é a fé que analisa causa e efeito, é a fé que diz, reconhece-se o Criador, reconhece-se o causador pela grandeza do efeito. Quanto maior o efeito, maior a grandeza do Criador. Olha, é uma definição belíssima de Deus. Quanto maior é o efeito, quanto mais belo, quanto mais perfeito é o efeito, mais perfeito, mais belo é o causador ou o Criador. Então, a nossa fé dialoga. Se nós estivéssemos diante dessa colocação que tivemos ao longo desse 1 ano de pandemia, certamente nós buscamos dialogar com os medos, com o medo do desconhecido em março do ano passado, quando a gente falou, vamos fechar tudo. E foi na minha casa mesmo, veio todo mundo, os que moramos juntos, a minha família, trabalhar dentro de casa. A gente falou, o que vai ser? Vamos conversar. A gente precisa buscar entender. Como agora também, nós precisamos buscar entender que, de certa forma, a ciência já diz que a Covid vai deixar de ser pandêmica e ser endêmica. Ou seja, vamos conviver com ela aí ao longo da vida. Então, a nossa fé, o discernimento que a doutrina diz e que os lírios, nas palavras de Jesus, representam para nós, é compreender os fatos da vida. Preciso brotar, preciso caminhar em direção ao sol, preciso levantar amanhã. E essa fé raciocinada também ensina-nos a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Então, a vontade de Deus para o lírio é que ele floresça onde foi plantado. Tem essas frases na internet. Mas o lírio vai florescer no charco, onde foi plantado. Então, também nos dá a necessidade de o segundo item que nós temos a falar aqui, que é a resignação. O discernimento nos ensina a florescer onde somos plantados. Está falando em resignação nas vicissitudes da vida, pela fé no futuro. Então, isso tem que ser uma coisa que nos diferencia, gente. Porque nós não temos fé somente. Nós temos crença no futuro. Os espíritos vêm dizer que ninguém morre. Nós transferimos o momento para viver na Terra, o momento para viver na espiritualidade. Enquanto não estivermos num processo de evolução mais adiantada, nós temos uma modalidade de vida que é ora na espiritualidade, ora na materialidade, ora na erraticidade, ora intelectualizando a matéria, vindo para a Terra aprender alguma coisa e que só aqui podemos aprender. Então, a Joana de Ângeles nos ensina, junto com Emmanuel, o discernimento, a confiança no futuro. Então, a resignação nas vicissitudes da vida, para nós, ela é algo bastante prático. Por quê? Porque nós temos a crença, a certeza no futuro. Então, ele fala assim que esse discernimento, dessa certeza de decidir a nossa vida, ela deve ser pautada por essa fé no futuro. E quando nós temos essa resignação, esse discernimento, ela diz assim,
que a resignação nas vicissitudes da vida pela fé no futuro é um processo libertador da consciência, por nos possibilitar o discernimento que nos consola nas tribulações da vida, ensinando-nos que tudo que nos acontece tem uma justa causa. Então, se o lírio, ele não tem esse discernimento, ele é instintivo ainda, está nas fases embrionárias da evolução espiritual. Mas a nós que já raciocinamos, que já pensamos, nós temos a capacidade desse discernimento e dessa confiança no futuro e confiança em Deus, porque tudo que nos acontece tem uma justa causa. E indo para o terceiro elemento que a Joana de Ângeles diz como consequência dessa doutrina dos espíritos, que nos explica a compreensão das passagens do Evangelho, sobretudo essa, em que é muito criticada, como eu disse no início, que as pessoas acham que Jesus está convidando a ociosidade, quando desconhecem que o lírio trabalha para vencer a terra. A terceira consequência desse discernimento é a necessidade da reforma íntima. Então, como que nós vamos entender essa reforma íntima? Porque também as palavras, elas caem numa espécie de banalidade. Ao longo da história da humanidade, desde que as línguas foram surgindo nos agrupamentos da humanidade, nós temos, sobretudo no século XX, século XXI, que está tudo muito instantâneo, a comunicação, as palavras, muitas vezes, elas perdem esse sentido do conteúdo que elas têm. Então, a reforma íntima parece uma coisa também que vai se banalizando. Ah, reforma íntima, tem que fazer. Então, ela nos ensina uma explicação básica de reforma íntima pelo discernimento. Ela fala assim, que discernimento dos porquês da nossa imperfeição moral. A reforma íntima começa com esse discernimento, não de que eu sou imperfeita, que imperfeita eu tenho que saber que eu sou, senão não estaria aqui. Mas ela diz que nós precisamos discernir o porquê da nossa imperfeição moral. Onde que estão os porquês da nossa imperfeição moral? E aí ela nos convida a um projeto de perfeição moral. E qual seria esse projeto de perfeição moral? Primeiro, cuidar das emoções, que ela fala assim, conquistar equilíbrio emocional ao disciplinar nossos impulsos e reações. Depois, agir somente após refletir. Somente após refletir. E, por último, nesse projeto de reforma íntima, a partir do momento que nós conhecemos os porquês da nossa imperfeição moral, não reagir impulsiva e danosamente. Porque, olha bem, eu sou egoísta. Eu sei que eu sou egoísta, mas por que eu continuo egoísta? Por que eu me comprazo nisso? Então, primeiro ponto dessa questão da reforma íntima, conquistar equilíbrio emocional, cuidar dos nossos impulsos e das nossas reações, agir após refletir e não reagir impulsivamente. Ela poderia só dizer assim, agir após refletir, mas ela reforma, não reagir impulsivamente, ou seja, confirmar essa necessidade. Então, continuando e caminhando para a gente ir para o nosso encerramento, estou controlando a hora aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, lá no livro, está em Mateus 6:19, que fala assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. E aí a gente retoma Joana de Ângeles, porque essa passagem do Evangelho, ela usa para explicar o que são inquietações improdutivas. Então vamos ver quais são as nossas inquietações improdutivas, que nos levam a ter uma ansiosa solicitude pela vida e nos levam a não agir como os lírios do campo. Então a primeira inquietação improdutiva é o materialismo. Quando se fala materialismo,
a gente esquece também que eu falei, pela questão da palavra em si, é banalizada. Mas existe espírita materialista? Claro, claro. E a gente tem que perguntar os porquês, se estamos nessa questão. E onde estaria esse materialismo? O egocentrismo, que dá a conotação de tudo para mim, primeiro, e para os meus, e se sobrar, para os outros. Então, o tempo é matéria, a gente pode falar assim. Esse tempo, eu falo, se sobrar tempo. Quantas horas tem a semana? Quantos minutos? E quantos desses minutos eu dedico a alguma causa que não seja para mim? Então, é um materialismo, sim. Ele é uma expansão figurativa do que é o materialismo. E lá no livro Bases Científicas do Espiritismo diz assim: materialismo é quando temos uma atitude mental em que nos demoramos atribuindo às coisas da terra uma importância acima da que lhes é devida e tudo centralizando de nossos anseios nesta mesma área. Então, assim, que é o óbolo da viúva, mas a gente às vezes tem o óbolo do tempo. Existia eu não lembro quem é, um desses grandes da história que falava assim: nunca peça para uma pessoa que tem tempo livre te ajudar. Peça para as pessoas que estão ocupadas, porque essas pessoas sabem o valor do tempo e elas vão fazer todo esforço para caminhar com você. Então, o materialismo é uma atitude mental, onde nós centralizamos todos os nossos anseios nessa necessidade de suprir as necessidades que eu julgo importantes no convívio na Terra. Depois ela fala que esse materialismo, eu já disse aqui, ele é preciso ser observado, porque ele é sutil e ele caminha com tanta sutileza que a gente acha que não combina espírito e materialismo. Mas se nós damos valor e centralizamos todos os nossos esforços com a nossa atitude mental concentrada em coisas, em ganhar, nós temos essa dificuldade na nossa vida aí. Depois, caminhando, a segunda inquietação improdutiva, que é: qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Olha só que é o interesse pessoal. Se você quer comprar um carro usado, que é um carro de bom preço, encontra alguém que fala assim: ali, tal lugar, na CIA Trecho 4, no CIA Trecho 4, tem uma pessoa vendendo um carro muito bom, do jeitinho que você quer. Você vai à padaria. É o domingo de manhã, você teve essa informação, amanhã eu vou lá. Aí você vai à padaria, chega lá e encontra um vizinho. Nossa, rapaz, estou aqui comprando próprio Sato, que eu vou sair, vou procurar um carro, que eu estou precisando de um carro assim, igualzinho que você tem notícia. Qual que é o seu interesse pessoal? Qual que é o nosso interesse pessoal? A gente vai falar assim: eu achei esse carro que você quer. O nosso interesse pessoal é que vai demonstrar a nossa imperfeição em relação a isso. Aí a gente fala assim: mas eu não vou ser bobo, né? De falar. E se você for lá, não gostar e deixou de auxiliar de alguma forma? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 895, ele diz que o interesse pessoal é uma das questões mais características da imperfeição, porque o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Aí retomamos o materialismo. E ainda continua no comentário: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra. Então, primeira inquietação improdutiva é esse materialismo, que casa com a segunda, que é esse interesse pessoal. E que, de novo, eu centralizando tudo para mim, se sobrar alguma coisa, eu distribuo.
e que o Livro dos Espíritos, questão 895, nos fala da questão do apego às coisas materiais. E a terceira inquietação improdutiva, que a Joana de Anjos nos leva a refletir, é o personalismo. O que é o personalismo? Ele também tem raiz no materialismo e no interesse pessoal. É a porta sutil para a vaidade, diz André Luiz em Opinião Espírita. E essa exaltação da personalidade, que é filha do egoísmo e do orgulho. E o que acontece com a gente quando a gente traz essa questão da personalidade? É uma questão também de autopercepção. O personalismo é uma questão de autopercepção, que Emmanuel fala assim: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o personalismo é uma questão de autopercepção. É o interesse pessoal sendo colocado como motriz da minha vida. E esse interesse pessoal, motriz da minha vida, me leva a uma postura materialista, mesmo tendo noção do que é espiritualidade. Então, as pessoas predominantemente personalistas, como nós, que vivem desse personalismo, que têm ansiosa solicitude pela vida, elas têm três aspectos que Emmanuel coloca. As suas opiniões devem prevalecer sempre, a vaidade. Aborrece-se facilmente quando contrariado seus desejos imaturo. E revive sempre questões ultrapassadas e contendas já superadas, onde sua opinião não foi seguida, que é o rancor. Então, quando nós temos as nossas inquietações improdutivas que nos levam a necessidades artificiais, que nos privam de discernimento, geralmente nós estamos envolvidos em questões do materialismo, a centralização exacerbada do interesse pessoal, que leva ao personalismo, que é a cultura do ego. E geralmente, quando nós nos deixamos cair em ansiedades, é por essas três questões. Ou porque a gente acha que tem que prevalecer a vaidade, ou que a gente se aborrece muito facilmente no melindre com a opinião contrária à nossa, ou que a gente guarda o rancor e não consegue perdoar. Caminhando para o final, a Joana de Anjos diz assim, num texto que foi psicografado por Divaldo em 2004 em Miami: apegos representam não poucas vezes dispensáveis adornos, necessidades artificiais. Há muita coisa que parece importante somente em decorrência do apego a que lhe aferra os indivíduos. Personalismo. Fortalece a tua experiência de despojamento, que significa livrar do materialismo. Com esta atitude emocional, superarás desafios infantis, vaidade, melindres, rancor, caprichos e sentimentos de mágoas, que são o pântano nas nossas emoções, sentimentos de inferioridade, que nos levam a ter rancor, sentimentos de superioridade, que nos levam a ter soberba, aos quais te aprisionam por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver o equilíbrio. E Primícias do Reino, Amélia Rodrigues fala que o lírio, essa questão do lírio do campo, a gente poderia remontar como exemplo prático, não só o lírio, mas ao moço rico de Jesus. Aquele moço rico que a gente sabe que depois ele recusou, tinha que ir vender tudo que tinha. E aí, em Colossenses diz assim, 2:3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por quê? Porque Jesus falou para ele, dai-me a ti próprio e eu te oferecerei venturas sem limites. E ele disse, agora eu não posso. Então também a questão da ansiedade, dos lírios, é quando nós estamos sempre buscando postergar, adiar, dar da gente mesmo e caminhar junto com Jesus para conhecer esses tesouros de conhecimento que eles nos oferecem. E Joana ainda continua, acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto pese negativamente
na sua economia espiritual. A única coisa de fato que possuímos é que podemos controlar, e que podemos controlar são as nossas escolhas, nos diz Emmanuel. A única coisa que podemos controlar são nossas escolhas. E no capítulo 16, do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E aquilo que o lírio tinha, ele levou. Levou a paciência, levou a beleza, levou o perfume e foi rumo ao sol. Então nós também, nessa questão dessa ansiosa solicitude que cria necessidades artificiais, nós desprendemos muito fluido vital nessas necessidades artificiais em nossa vida. E, em síntese, nos diz Emmanuel, olhai os lírios, em síntese, é um testemunho de Jesus sobre a infinita misericórdia divina e um cântico de exaltação à providência divina, a providência de Deus. Então, era isso que nós tínhamos para a noite de hoje. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Abençoe e que possamos nesse momento elevar o pensamento ao alto, buscando a figura do nosso amado Mestre Jesus e pedindo a Ele que nos abençoe e que fique conosco hoje e sempre. Te pedimos, ó Mestre, que abençoe a essa casa, que nos dá a oportunidade do estudo, que abençoe a essa nossa cidade, o nosso estado e o nosso Brasil. Enfim, Senhor, abençoe todo esse nosso planeta que tanto necessita de boas vibrações e que possa os seus dirigentes estar em sintonia com a espiritualidade amiga para tornar os seus feitos direcionados ao bem comum. Abençoe a nossa palestrante de hoje, fazendo com que ela continue à disposição da doutrina espírita para nos trazer mais ensinamentos. E fique conosco e nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.